Pronto? Estamos ao vivo. Hein? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui, diretamente do YouTube, fazendo uma conexão com a outra rede, mas aqui vai ter várias informações. Boa noite a todos e a todas. Boa noite também para quem vai assistir gravado. Seja bem-vinda, Fernanda, meu primeiro amor. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer. Pois aí, você é um dos estímulos que eu tenho para prosseguir nessa jornada, de autocura. Essa é uma missão e a gente tem que caminhar. É isso, é um processo. Cleadora, vem para o YouTube, o link está no grupo e o link também está no Story aí. Boa noite, Ana. O Ana chegou aí, agora eu não vejo ninguém aqui, só você, né? Sim, sou eu. A Ana Por apareceu enquanto. aí, tá vendo, Ana? Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo, bem-vindo e bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui. Para junto a gente poder aprofundar, para junto a gente receber informações, ampliar nossa consciência, nosso conhecimento. E eu estou aproveitando aí, o Ana aqui, que deve estar compartilhando também, e que eu tenho aprendido em cada fala que eu tenho com o Ana, eu aprendo assim, aquilo do hoje, né? Vamos viver o hoje? Isso ficou marcado, Ana. E outra coisa de Ana que me deixou hoje, ela falou assim, é necessário, é necessário ter uma ação, é necessário virar a chave, mas a gente vai falar no final. E o Ana, você vai ficar livre aí para comentar. O Ana Seja disse muito sempre bem-vindo. juntos. Aí. Pois é, essa é um anjo que apareceu para nos ajudar. Pois é, quem mais está ali? A Mandita, Mili, vem para cá. Vem para o YouTube. O link está na bio. Porque no YouTube nós temos algo para mostrar. Essa é uma live iniciante com esse streamer, né? Mais breve a gente vai estar fazendo junto com o Facebook. E quem mais está aí? Chegaram mais gente? Vai mandando o link. Cleadória. Não entrei no YouTube ainda. Entrou, não foi? Eugênio, que bom, Ela disse que Eugênio. estava no costume do Instagram e não entrou no YouTube. Eugênio Pereira, boa noite. É porque o YouTube é mais popular, no pacotinho do aplicativo já vem lá, e a gente. Essa é a dificuldade do pessoal do grupo, né? Do WhatsApp. Nosso grupo lá de uma nova visão na saúde. Isso é muito novo. Novo de 40 anos, né, Ana? 40 anos, 20 no Brasil, 10 ou mais com o nosso professor, e aqui em Candeias, por enquanto, sou eu. Gente, vamos fazer terapia, vamos fazer bioalinhamento para cuidar da vida e equilibrar. Lembrando que nós, terapeutas, psicólogos, né, minha filha é psicóloga, ela não se apresentou ainda. Aliás, se a Fernanda se apresente. Eu sou Fernanda Paz, psicóloga de formação, terapeuta de mulheres e saber meninos. Antes trabalhava com famílias e crianças e após a maternidade senti o chamado de trabalhar com mulheres. Meus atendimentos são online, prioritariamente grupos de encontros e oficinas terapêuticas. Quem quiser acompanhar o meu trabalho é lá no Instagram, @Fernanda Paz Brito. Brito. Rosa Brito não entrou. Rosa Brito disse assim, Rosa, Helena, não está conseguindo, vai nos stories, Rosa, vai nos stories do meu Instagram, ou lá no grupo, lembra que eu botei no grupo de parceiros? É só clicar lá, vem direto para o YouTube. Poliana, boa noite. Pronto, Poliana Paixão. já tem bastante gente aqui Já? conosco. Já, Que maravilha. já tem bastante jeito. Ô, É, Cleia, muito obrigada, hein? Cleadora é grande parceira, né? Grande mesmo. Helena, conseguiu Rosa. Estou falando com Rosa aqui no YouTube, no Instagram.
O Ana disse assim, na verdade, tudo precisa de uma ação. Abraão teve que colocar a vara no mar. Não adianta só falar, precisa agir. Fernanda, para os comentários. Então, hoje o nosso tema qual é? Da dor à cura. Nós vamos aprender um caminho para equilibrar as emoções físicas, né, as dores físicas e emocionais. Alguém vai ver sempre eu virando o rosto, mas é para olhar a câmera aqui do Instagram. Quando você já avisou aí, se você quiser, você pode desligar ou não, você pode continuar, não tem nenhum problema. Olha, para nos ajudar, vocês podem aí usar o chat, tá? Eu tô aqui de olho, tudo que vocês escreverem eu tô aqui vendo e lendo, tá? Então, dúvidas, perguntas, vocês escrevam nos comentários que nós vamos responder dentro do possível, do tempo, tá? Vem para o E YouTube. Você que dê está aí o joia no link lá. para o Story. YouTube entender o quanto que esse trabalho é relevante, tá bom? Boa noite, Adeilza. O Ana disse, na dor está a cura. Que lindo. Pois é. Necessário passar. Terezinha, boa noite. Keila Nogueira, boa noite. Vamos lá? Vamos Você lá. quer já que eu entre com o slide? Você já se apresentou, o povo todo me conhece, eu acho que a maioria. Mas Né? sempre bom se Deixa eu apresentar. falar um pouquinho de terça-feira. Terça-feira eu já tinha um compromisso marcado com a ONG Habilidade para a Vida, ou se eu fico, é OSC, né? Organização da Sociedade Civil. Fui lá um trabalho voluntário e foram mais de 20 pessoas. E eu fiz pequeno recorte, eu falei sobre as dores, imagine, parece que eu tenho essa sabedoria toda, falar sobre as dores musculoesqueléticas. Eu não tinha como falar de tudo, é uma a cada tempo. E eu preciso ter essa tranquilidade de Fernanda para estabilizar. A pessoa, o terapeuta tem que estar equilibrado, por isso que é rádio equilíbrio, né? Eu pretendo fazer um comercialzinho aí. Olha, Rosa Brito entrou. Boa noite, Rosa Brito. Quem daqui no Instagram, parece que é um Ronaldo, não sei. O link está no Story. Mas todos bem-vindos. Prossiga, Fernanda. Então, vou colocar os slides, posso? Pode. Tá. E pode comentar. Eu leio, você pode comentar. Né? Da dor à autocura. Aprendendo a equilibrar a saúde Física e emocional. física e emocional. É uma reflexão esse título. Aprendendo. A vida é um aprendizado. Eu me lembro que recentemente alguém me falou assim, aquele que foi professor, aquele que fez psicanálise, aquele que está estudando ainda. Claro, a gente não para. Conhecimento é para a vida. Vai, Fernanda, pode falar. A doença é uma interação significativa entre a psique, o cérebro e o órgão. Olha que profunda essa frase. Pois é. Para nós da medicina germânica, chamamos o que a comunidade médica chama de doença, nós chamamos de conflito, né, biológicos. A gente vai chegar lá e vai explicar direitinho o porquê e como é que forma o conflito, como é que acontece aí o conflito. Eu já falei muito sobre o que é medicina germânica, que não é o evento principal, o topo principal da live. Mas é uma abordagem desenvolvida em pesquisa de um trabalho de Dr. Dick Hammer, lá na Alemanha, na década de 70, 80 e 90. Ele sofreu perseguições, era um neurologista, era um oncologista famoso, e eles tiveram uma história muito trágica.
E a partir dessa história trágica com o filho, ele desenvolveu esse estudo. Baseia-se na premissa que doença tem origem emocional. Foi constatado por ele. Surge como propostas naturais dos choques traumáticos. Quando ele recebeu a notícia, ele ficou traumatizado, simultaneamente a esposa pela perda do filho. Esses choques afetam órgãos específicos, desencadeando um programa biológico de cura. Doença é um programa de muita gente de dor, mas para o Dr. Rama, um programa de cura. É necessário adoecer para curar. O Honest Bunny limpo, assim, colorido é dela, ela gosta dessas preferências. Algum comentário, Fernanda? É importante salientar, não é, e enfatizar de que nós somos seres muito complexos. Sendo seres complexos, é muito raso acharmos que as doenças só atingem o nosso corpo físico. Ou, melhor, essa nova visão, esse novo paradigma que nós estamos convidando você a enxergar hoje, de entender de que a doença, né, dita como doença na medicina convencional, não é um castigo, não é um problema, não é porque você merece ser destruída, mas é um privilégio, é um caminho e é um programa biológico que o corpo tem quando ele vive algo impactante. Quando O se fala de... corpo, como tão poderoso que é, ele desenvolve um programa biológico de cura, isso de acordo à visão do Dr. Hammer na nova medicina germânica. A Ioana diz assim: o sintoma não veio para matar. Não, o sintoma vem como uma bênção para que a gente possa evoluir, se desenvolver, amadurecer enquanto sujeito, enquanto personalidade. É como ter um computador, né? O computador tem vários programas dentro dele. E para funcionar, ele tem os softwares. E quando um software desse dá problema, tem que ter um programa para formatar, para voltar a funcionar. É necessário acontecer isso, porque a gente não dá manutenção na máquina. E muitas vezes, fazer só um comparativo, a gente também não dá manutenção na vida. Então, chama atenção. Ah, não está dando manutenção, não? Então, vamos puxar a orelha. Para algumas pessoas é castigo. Já falando do Dr. Inevitavelmente, Hammer, a foto dele. Nós estamos no mundo, transitando no mundo, e é inevitável que passemos por dores. Então, não adianta querermos sair ileso daqui. Nós vamos passar por dores e sofrimentos, porque o caminho de autodesenvolvimento, né, e aí, levando uma linguagem, o caminho da individuação, ele perpassa por dor. Ele vai perpassar pelo corpo, ele vai perpassar pela mente, ele vai perpassar pela psique, e ele vai perpassar pela alma. Então, inevitavelmente, qualquer ser humano vai estar na dor. E o bonito disso é que mesmo esse caminho, ele leva à autocura. É um processo, não é algo mágico que você estala o dedo e acontece. Mas é um processo, é um trilhar, é um caminhar. E que acaba quando, Fernanda? Acaba quando a gente sair desse mundo. Esse processo é para a vida inteira. Pois é. Entendendo os conflitos biológicos. E eu costumo dizer assim, quando eu falo, nada contra, nós estamos focados na biologia. Né? Eu não vou falar de tecido aqui, que não interessa, o foco é isso, mas o conflito biológico, o conflito externo está dentro da família, está na rua, está na escola, está no trabalho. E o conflito biológico, as brigas internas com o seu eu. Então, o conflito biológico são experiências traumáticas, intensas, que geram um impacto emocional profundo. Porém, é profundo, não é qualquer conflito. E aí, Fernanda, não é qualquer conflito.
Não, Porque não é. aí depende do impacto de um e de outra pessoa. Ser humano, Isso é inteiramente singular, pois é. porque aquilo que é profundo para você não necessariamente será profundo para mim. Eu posso estar em contato, inclusive, né, na mesma situação vivenciada. Ambos, eu e você, vamos entender como aquele evento vai marcar o nosso cérebro, o nosso corpo e a nossa mente de maneira totalmente diferente. Então, cada conflito está associado a uma área específica do cérebro e ele vai afetar outro órgão correspondente. E vou mostrar aqui, tá rápido. Pode prosseguir, 1 minuto. O corpo responde ao conflito de forma adaptativa, tanto emocional quanto fisicamente, para auxiliar na cura. O corpo sempre vai fazer esse processo. O fim último do corpo é sempre encontrar a cura, mas para isso vai perpassar tanto pelas questões de vias emocionais quanto físicas, até que o corpo comece a responder no seu processo de autocura. E nós não somos mero coadjuvantes, nós somos participantes principais também desse processo. Porque vocês vão perceber no decorrer aqui da apresentação, da aula, que isso vai depender muito da nossa percepção. Chegou onde eu queria na palavra percepção. Isso. Eu coloquei na palestrinha rápida lá uma imagem que é muito conhecida, né? Uma imagem com duas figuras e pedi para as pessoas dizer quem estava na imagem. E pouquíssimas pessoas conseguiram identificar. Porque cada um enxerga o mundo de sua forma, cada um enxerga a sua dor de uma forma, o seu eu de uma forma. Não pode ser nada específico, nada igual. Temos digitais diferentes, conflitos, os mesmos conflitos com reações diferentes. E aí é a grande interrogação. Quem é, digamos assim, o filé mignon do tema de hoje? Como equilibrar os conflitos? Como evitar os conflitos? O que estão conflitos? E aqui alguns exemplos. O conflito vem pela visão, o que você vê ou o que você não quer ver. Está lá nos focos de Dr. Hammer. O conflito também vem pelo paladar. A visão é o tecido do endoderma, o paladar é o tecido da vitalidade, do endoderma, vitalidade, né? O que você põe na boca, o gosto amargo ou o gosto doce, como é que seu cérebro vai reagir a esse paladar? Por exemplo, eu gosto de jiló, nenhum problema quanto a verdura, jiló. Tem gente que não gosta porque é amarga. É a percepção de cada um. Eu tratei uma pessoa com zumbido no ouvido. Foi a meu primeiro cliente particular, zumbido no ouvido. Pessoa super exigente, muito, muito cuidadoso. E perguntei o que é que ela não queria ouvir. Na terceira sessão, porque eu estava começando, ela disse o que ela não queria ouvir. A percepção também do olfato, onde está aí o cheiro, as rinites, sinusites, não vou dar detalhe muito, mas o nariz é para isso, é para perceber o, a alergia, o contato, algo não está me cheirando bem, são conflitos, é você com seu cérebro, é você que diz. Ou o que está mais profundo, que é a sinusite, algo deve estar podre, e esse algo só você sabe. O tato é extremamente específico, né? Quando eu toco em algo que eu não quero, é o contato de conexão, de relação. Os contatos desejados e indesejados também causam dor e sofrimento. A perda do contato ou o excesso de contato indesejado que eu tenho, o que eu não gostaria de ter. E isso gera conflito onde? Lá naquela interrogação, os emaranhados ali na cabeça. Né? Para cada um
Cada pessoa tem uma percepção diferente. Tem gente que para ouvir um palavrão é coisa normal. Para gente, para outro, é um Deus nos acuda. Fica até de mal por causa de interpretações. E essa interpretação é que leva as pessoas a desistir da vida. Quando alguém diz assim, a vida acabou para mim, eu não tenho mais jeito para dar na vida, tudo parou. Não, gente, estamos apenas começando. E eu começo até a dizer uma palavra que eu vi, o pior ainda pode estar por vir, e a gente está preparando o mundo precisa de terapeuta. Então, esses conflitos são internos, é a percepção, como eu vejo o mundo, como eu me vejo. Até começa, cabe aquela pergunta, quem é você? E muitas vezes as pessoas já dão a sua profissão, seu nome, suas ocupações, e não sabem de onde veio. E já eram os conflitos de transgeracionais. O zumbido, né? Joselita, né? Joselita, tem zumbido. Então está naquela, o que eu falei, né? O que eu não quero continuar ouvindo ou o que eu gostaria de ouvir e não acho. Né, Ana? É importante salientar que a percepção, ela é a forma como enxergamos o mundo. E essa forma, ela vem também, né, dos cinco sentidos, mas ela também vem da forma que fomos educados. Ela também vem da cultura a qual estamos inseridos. Ela também vem da religião ou não que pertencemos. Então, é a forma como estamos no mundo, como nos portamos no mundo. É aquilo que nós falamos anteriormente. Cada sujeito, com a sua particularidade, com a sua singularidade, vai ter sua percepção moldada a partir de todos esses fatores que nós comentamos. E isso é importante para vocês perceberem que a percepção é a chave de todo conflito. A partir do momento de como você vivencia o conflito, você vai perceber que isso faz toda a diferença no seu cérebro e, consequentemente, no seu corpo. É exatamente isso. E antes de mudar aí, e é um assunto para outra live, né? As crenças limitantes. De 300 anos atrás, eu boto 300 porque tem avô, bisavô, tataravô, pai, mãe, filho, neto, e transfere para frente esses conflitos do que é feio, do que é pecado, do que é brilho, do que não pode. Não é? E isso trava o nosso crescimento, nossa saúde, trava nosso conhecimento. É muito comum, eu não quero fazer terapia, é muita crença, mas é um assunto para outro momento. Mas lembra que eu falei no começo que isso tudo é um processo? Então, é Processo. necessário eventos como esse, encontros como esse, não é? Que a gente já vinha ofertando muito antes, não é? As rodas de terapia, os grupos de encontro, para que as pessoas aos poucos vão entendendo e vão partilhando de uma visão diferente. Isso aqui não é o certo e o errado, não é assim que a gente quer tratar. É a nova visão com a qual a gente se identifica e que está te mostrando, olha só, como os conflitos acontecem. Olha só, que aquele conflito biológico instalado em você, no seu corpo, não é contra você, muito pelo contrário. Que aquele conflito ele vai te levar a um outro caminho, de um ponto A até um ponto B. E a gente, enquanto terapeuta, entende isso como um processo, é como um trabalho, né? Frequente, aos poucos, e as pessoas vão absorvendo novas percepções. Pode ter alguém, por exemplo, aqui que nunca ouviu falar nisso, né? E olha, parece interessante. E é a partir desses encontros, dessas aulas, dessas reuniões, que a gente vai construindo um novo olhar, uma nova percepção sobre a saúde, sobre a doença, sobre o corpo. Exatamente. E a palavra fica de hoje aqui é aquela, né? Eu preciso virar a chave, mas como? Qual ação você fez? Nenhuma, então não virou. O Ana colocou aqui, Eu ama, amo esse ama assunto. crença limitante. Você é a próxima, viu, amiga?
Muitas pessoas não esperam, é exatamente isso. Colocou na crença limitante, está reclamando de tudo e não tem como prosseguir. E o mundo está aí para todos. Aqui está uma tríade indivisível, né? Porque psique, o cérebro e o órgão, para o Dr. Hammer, é um conjunto. São indivisíveis. Aí você observa que tem um DHS. É uma sigla que o Dr. Hammer colocou em homenagem aos estudos pós, né, a morte instantânea, inesperada do filho dele, Dick Hammer Syndrome. Então, aqui no Brasil, para ficar mais fácil de entender, é o dia, a hora e o segundo, e algo dramático, inesperado, vivido em isolamento. Impactante. É como desabou o mundo agora. O que é que eu faço? Para a gente é rir, para o outro é chorar, para o outro é dar um desequilíbrio total. Então, viver em isolamento é questão de segundo. Pode acontecer? Pode. No instante que ocorre o evento inesperado, essa sensação foi desencadeada por um conteúdo final percebido. Segundo, é fração de segundo. Por isso que muita gente coloca, eu não lembro, mas no nosso, a gente falar do violonamento da frente, tem um método como chegar a trazer essa lembrança. É importante salientar que tudo isso está no nosso inconsciente. É Sim. Óbvio que você não vai lembrar. Porque aquilo que está no inconsciente é aquilo que a gente não sabe que sabe. E através da técnica, através de processos de autoconhecimento, de terapias, o seu processo pessoal, você querer sair, porque você tem dois caminhos. Ou você vai lamber a sua própria dor, a sua própria ferida, ou você vai para frente, dar um passo para frente, caminhar no seu processo de autocura. Porque o que a gente vê, e é muito comum por conta da nossa cultura, é a gente ficar ali, remoendo nesse processo de vítima, nesse processo que eu costumo dizer de lamber a própria ferida. Lamber a própria ferida não cura ninguém. A gente só cura, a gente só caminha no processo de autocura a partir do momento que a gente reconhece essa dor, ressignifica essa dor e muda a percepção desse evento. Ou como eu gosto de chamar, eu reconto essa história. Porque você não é o problema é o problema. Você é você. Então, a dor é a dor, você é você. A ferida é a ferida. E o que a gente acontece? O que a gente faz? A gente junta tudo como num pacote só. A gente acha que a gente é a dor e que a gente é a ferida. E que a gente precisa bater no nosso ombro. A gente precisa se encontrar este caminho, esse fio condutor, essa história alternativa da nossa dor. E seguir adiante, seguir rumo ao amadurecimento, rumo à autocura física, emocional, psíquica. Exatamente isso, tem uma ação. E a ação a gente tem dentro da metodologia, do método, né, do bioalinhamento, as ações, que são as ferramentas. Nós temos quase 10 ferramentas, né, e a gente passa as tarefas, porque não passamos remédios, não recomendamos, nem tiramos, nem somos contra nada. Medicina germânica veio para agregar valores e não para dividir. Quem tiver dúvida, escreva no comentário. Quem tiver alguma pergunta, estou amando aí as interações de vocês. Vamos deixar o joia quem ainda não fez. Então, para ficar claro, sintetizando, o que é o DHS? O DHS é no momento, o momento onde você vive um evento inesperado. É algo que você não espera. É algo instantâneo. É algo dramático que você vai viver em isolamento. E a partir daí, esse programa, né, é ativado, onde afeta o cérebro e afeta o órgão correspondente. A partir de
como você percebeu e de como foi a situação que você vivenciou, que teve uma necessidade ali, que você não atendeu, neste momento, espontaneamente, acontece o DHS. Acontece, o conflito acontece, e automaticamente você já é marcado ali. Então, é exatamente isso. Para ter um conflito, precisa ter essa tríade: dramático, inesperado, agudo, vivido em isolamento. E isso a gente vai sentir no próprio corpo. E eu gosto muito dessa frase, porque para ficar bem trocando em miúdos o que é o DHS, é aquilo que nos faz perder o chão. Não é qualquer coisa. É aquilo que nos faz perder o chão. É o que nos faz faltar ar. É que põe borboletas no estômago. Não, a gente não esquece. Pelo menos não tão fácil. Tudo que tem impacto emocional, para o bem ou para o mal, fica gravado mais forte na nossa memória. Essa é uma frase de Carla Tiepo, que é uma neurocientista e doutora pela USP. Profundo. Deixa eu ver os comentários aqui do pessoal. A Alda diz: o importante é ter consciência e buscar uma transformação. Perfeito, Alda. O Ana disse: ressignificar. É. Então, como que as doenças, como é que acontecem as doenças, né? Que a gente aqui está chamando de doença, tá? Mas é um programa biológico do próprio corpo. Surge a partir de um evento traumático. Você tem um sintoma que surge no corpo, aí você diz assim, mas foi do nada, né? Por quê? Está no inconsciente, você não sabe que sabe. Esse sintoma, ele responde a uma reação, aquilo que, como você reagiu a partir de um acontecimento. Como é esse acontecimento? Inesperado, impactante e vivido isolamento. Neste momento, há ali um trauma. E esse trauma, o Dr. Hammer chama de DHS, que a gente já explicou que aqui no Brasil a gente chama de dia, hora e segundo, exatamente quando o trauma foi vivenciado. Né? E o que é trauma? Todo dia a gente sofre trauma. A gente sofre microtraumas, pequenos traumas. Isso vai ser mais ou menos impactante a partir de como eu vou perceber. E isso vai ter um impacto ou vai estar muito ligado a partir do momento de como eu já evoluí nos meus pensamentos, no meu conjunto de crenças, na minha autoimagem, na minha autoestima, no meu alto valor. Porque veja, se isso não está em dia, obviamente tudo vai ser diferente. Aquilo que chega para mim como impactante, se eu não tenho, eu acredito que eu não tenho valor, vai ser muito maior. E é importante dizer que assim, ó, para o cérebro, tudo é real. Tudo, absolutamente tudo. Aquilo que você vivencia, mesmo que não tenha acontecido na realidade concreta, é real. Aconteceu. Seja esse evento simbólico, seja imaginário, seja virtual, os campos, os focos de Hammer, a partir desse evento, vão ser marcados. E tudo isso acontece porque não foi possível você lutar ou fugir. Porque veja, se nós somos seres programados para fugir e lutar a uma resposta, né? Se a gente volta lá na savana africana, a nossa resposta era fuga ou luta. E se a gente não consegue, diante de um evento, se a gente começa, se desespera, a gente se rende, obviamente, aquele trauma fica ali marcado. Alguma pergunta? Pois é, você está ótima, violinadora.
O Ana disse, pode vir também desde quando você estava na barriga da sua mãe. Sim, bem colocado, Ana. Sim. Isso. O inconsciente não sabe que sabe. O inconsciente não sabe o que é real e imaginário. Exatamente. É por isso que tudo é real. Tudo é real e tudo afeta o cérebro, o corpo e a psique. Quer falar, pai, desse exemplo? Ou eu falei pai, né? Quer falar, pai, desse exemplo? Como os conflitos biológicos atuam. Exemplo, conflito de abandono afeta o córtex cerebral. É profundo, é motivo para Alguns conflitos vão afetar o córtex, o neocórtex. Alguns outros conflitos vão afetar o cerebelo, que é a parte mais antiga do cérebro. E outros conflitos vão afetar outras áreas cerebrais. Exames de ressonância, isso dá para ver exatamente como é ativado. Isso. E quando fala ali no córtex frontal, né? No córtex O frontal. córtex cerebral. Tá Isso. pequeno aí para você ler, é? Não, tá dando para ler. Mas aí eu tô com dor de cabeça, do nada eu tô com dor de cabeça. A minha enxaqueca, é o que eu ouço, né? A minha enxaqueca tem 10 anos, mas não vira chave. Não cria novas ramificações de percepções. Não cria novos conjuntos de crença. E como é que a gente faz? Como é que a gente... Ah, Fernanda, eu tenho uma crença de que eu não tenho valor, isso vai ser para sempre? Depende de você. Se você quiser encontrar um novo conjunto de crenças, está sempre disponível. Novas percepções, novos pensamentos, novas formas de se comportar. Mas é preciso agir. Pois é. Desse conflito de abandono, ele afeta... Isso aqui é só um exemplo, tá? O coração. E aí você vai ter, obviamente, sintomas físicos e sintomas emocionais. Porque lembra lá no começo que a gente disse? Nós somos um corpo indivisível. Não tem como tratar só o órgão, não tem como tratar só o físico, não tem como tratar só o emocional. É por isso que o processo terapêutico do bioalinhamento, ele vai na causa raiz, onde aconteceu, como aconteceu, né? Por isso que o processo, né, com a técnica, você vai entender, mesmo que você não lembre, você vai entender como foi que aconteceu e por que você tem sentido o que tem sentido. Esses dias eu tive uma conversa e a pessoa disse, a pessoa teve um câncer. E até então eu não sabia o lado do câncer. E em conversa com essa pessoa, ela disse, foi o lado direito. Você lembra, aconteceu alguma coisa antes do teu diagnóstico de câncer? Aconteceu. E aí, lembrando, relembrando, trazendo à tona, fazendo aquele processo de florescimento das memórias, ela disse, meu marido pediu a separação. Sim. Ou seja, aquele conflito, a separação, de abandono, o abandono do parceiro, afetou ela de forma impactante, inesperada, e vivido isolamento. Trouxe isso para o órgão com sintoma físico, que foi o câncer de mama, e também trouxe para ela a dor emocional, com seus sintomas emocionais. Como você não acredita que nós somos uma conexão perfeita, a espiral perfeita? Então, o que queremos dizer aqui não é que a medicina convencional não tem valor. Não, claro que tem, ela tem valor. É importante que a gente trate os sintomas físicos, mas a gente está mostrando para você que todo sintoma físico, ele está atrelado a um sintoma emocional.
E que se você trata o sintoma físico sem tratar o sintoma emocional, o elo fica capenga. E se você Exatamente. nunca mais quiser repetir, né, aquele sintoma, você precisa ir no foco da raiz do emocional. E muita gente, eu costumo encontrar no consultório, né, por onde eu atendo, eu não quero falar sobre isso. A gente Eu não, respeita, né? A gente respeita, mas você tem dois caminhos. Não quer falar, então você vai continuar com seus sintomas. Simples assim. Agora, se você quer se comportar como uma pessoa madura, se você quer amadurecer a sua personalidade, a sua psique, se você quer evoluir, se você, que nome você quer dar? Se você quer, né, ser uma pessoa melhor, você vai precisar enfrentar essa dor. Senão você fica como eterno adolescente, né? O arquétipo de puer. Eu sou eterno adolescente, eu não quero encarar isso de fato, isso não é minha responsabilidade. Quem faz isso é criança. A gente, como adulto, a gente assume a responsabilidade, toma a vida nas nossas mãos e decide o que fazer com o nosso corpo, com as nossas emoções. e sai do vitimismo, né? Sim, sai, porque você encontra a nova história, você encontra a nova percepção, você encontra seu novo conjunto de crenças e você ressignifica e continua a vida. Eu vou ler e você comenta. Tá, Seus comentários já são mais tranquilizantes. Como começar o processo da autocura? Muita gente pode estar se perguntando aí atrás. Depende de você. as pessoas podem estar, tá, eu já entendi. Eu já entendi que eu tenho uma dor, eu já entendi que eu estou no mundo que é inerente à dor, eu já entendi que cabe a mim. Mas como eu posso, então, começar esse processo de autocura? Né? E aí eu falo do método, né, que eu fiz, todo mundo já me conhece, né, não precisa contar a minha história, mas ultimamente foi impactante quando me apresentaram o bioalinhamento, por vários motivos. Pela parceria dos professores, estão sempre presentes, mas encantador. Bio, vida. Alinhar o que está desalinhado, o que falta de equilíbrio. E o bioalienador é eliminar a dor, mas também elimina de acordo com a percepção. Então, é um método terapêutico que baseia na conexão de corpo, mente e emoções. Um método que traz outras ferramentas, né? Eu, praticamente, eu uso a carta terapêutica, eu uso visualizações, eu uso, tem um método que eu estou colocando em prática, que é para estar colocar da palpação. Eu não lembro do trauma. Então, você vai palpar o braço, É né, o essa parte toque, aqui, não é? É o toque. o toque, aí já está um pouquinho de física quântica, ciência das possibilidades, e você acha o trauma do cidadão, acha até o dia. Então, aqui nessa dobrada, é o período da gestação, algo que aconteceu lá na sua gestação. Geralmente, 2 meses antes da gestação, se instala trauma, e após o nascimento. E aí depende como foi esse nascimento. E aqui é a psicologia transpessoal, que fala das heranças transgeracionais. Não é falar de. É genético. A medicina colega diz assim, é genético. Mas eu conheço pessoas que família tem diabético, outros não. Um sofre de coração, outro não. Um cabelo tem alopecia, o outro não. Então, não é genético. É a mesma coisa de falar aqui que túnel do carpo, né? É leve, por causa do túnel, porque digita todo dia, digita todo dia, digita todo dia. Se eu gosto de prazer, se eu tenho prazer em digitar, não vai acontecer leve. Mas se eu estou ali em um ambiente forçado, se fazer movimento das mãos causasse leve, o que seria da mão dos taxeiros, dos motoristas, dos Uber, que manipulam? Visa o bioalinhamento Tá, vá. promover.
visa obviamente promover a saúde integral. Por isso que aqui, para os orientais, medicina holística, né? Para a gente, práticas holísticas, que tem chakras, tem outras práticas. Mas Porque para a nós somos gente, sujeitos biopsicossociais, ainda tem isso. mais coisas, né? É. Então, como temos um conjunto de corpos, não é integral se eu só trabalho uma vertente. Para ser um tratamento e promover saúde de maneira integral, eu preciso trabalhar essa tríade. Então, Como? Liberando emoções, ressignificando traumas, recontando a história de uma outra forma, querendo ter a vida nas próprias mãos, saindo do processo de se sentir vítima. Tem uma pergunta aqui, Poliana faz assim: a dor emocional sempre está atrelada à dor física? Posso ter uma dor emocional e não necessariamente ter a física? Quer responder, pai? geralmente, inconscientemente, ela tem as duas. Né? É a percepção, sabe? Eu bati o dedo, tomei uma topada, arrebentei a cabeça do dedo, instantaneamente fui traumático. Depende do real, imaginal e simbólico e virtual. E tomei a topada no dedo, o reflexo foi imediatamente no cérebro, mas quem doeu foi o pé. O físico não pode separar o físico do emocional. Eles estão individíveis, eles são únicos. E a tríade, né? Corpo, mente e o órgão afetado. Sim. Complexo. Necessariamente vai perpassar, sempre, sempre. Quer você queira ou não, quer você lembre ou não, quer você saiba ou não, sempre, sempre vai ter o impacto emocional, vai ter o impacto físico, vai ter o impacto no corpo. Sempre acontece assim. O problema é que nós estamos distraídos, distraídas. Nós não sanamos as nossas necessidades. Nós não estamos atentos ao que o nosso corpo pede, ao que o nosso corpo precisa. Eu vou falar pelas mulheres, né? Acho que a maioria aqui são mulheres. Então, quantas de nós queremos, estamos num processo louco, desenfreado, achando que a gente precisa dar conta de tudo? Esse achando que a gente precisa dar conta de tudo é um sintoma. Esse sintoma, claro, vai reverberar no corpo. Como? Com desatenção, com torpor, cansaço, fadiga. Esses sintomas reverberam no corpo físico. Você fala assim, poxa, mas eu não estava boa e agora aconteceu assim. Se nós, enquanto sujeitos indivisíveis, andássemos mais atentas às nossas emoções, ao que sentimos e principalmente às nossas necessidades, a gente não estava tão desconectada assim, a gente iria conseguir entender que, olha, isso aconteceu, eu senti isso, é por isso que eu estou sentindo isso no meu corpo. Mas isso não é tão palpável, isso não é tão, não está na ordem do dia porque a gente está desenfreado, correndo, né? Como se a vida fosse uma corrida. Quantas mulheres já falaram para mim, Fernanda, eu não me autorizo a descansar? É um sintoma, porque o corpo ele vai pedir para descansar. É um sintoma emocional e depois ou concomitantemente ele vai reverberar no físico. Então sempre, sempre a dor física ela está atrelada à dor emocional, num processo inconsciente e você em processo de terapia você vai tomando consciência de. E essa é a grande lindeza do processo de autoconhecimento. É você tomar conta, você tomar conhecimento de e você fazer com aquele pacote, vamos dizer assim, um novo embrulho e ofertar ele para a vida. Poliana diz, Pois é. entendi, obrigada. Alda diz, é verdade. É, Bem isso.
faz o curativo, corrige, né? Mas emocionalmente está lá. E eu vou falar um pouquinho dentro da questão do emocional, é a falta de perdão, né? Não pode faltar nessa live. Como eu posso curar? Ah, eu estou ótima, eu estou na igreja, não importa. E esquece de perdoar. A língua que ataca é a mesma que pede perdão. Desculpa é muito pouco. Hoje, graças a Deus, eu perdoo todo mundo, estou livre, leve, tranquilo. Isso me traz Primeiro que saúde. assim, ó, eu preciso ter uma vida coerente com aquilo, com os valores que eu acredito. E quais os valores permeiam a sua vida? Né? Muita gente, quando eu pergunto isso, mas quais valores permeiam a sua vida? As pessoas, ué, valores? Então a gente precisa encontrar um norte para que a gente possa, né, ser coerente com o que a gente fala e com aquilo que a gente acredita. Então, o perdão, ele precede uma série de, vamos dizer assim, de virtudes que a gente precisa praticar enquanto mulher, enquanto homem, enquanto sujeito, enquanto ser humano. Porque se a gente não pratica a virtude de, inclusive, ter a autocompaixão, a gente não consegue virar a página. A gente não consegue reescrever uma outra história. A gente não consegue sair da dor física. A gente vai estar o tempo todo sentindo. E é importante salientar que, assim, não é um processo que é ontem, é para ontem, não. E não é assim instantâneo, né? Primeiro você precisa querer e você precisa entender de que você vai fazendo isso e você vai se transformando. O Ana diz assim, o perdão é libertador, valores ou crenças. Os valores, eles antecedem o nosso conjunto de crenças. As nossas crenças, funcionais ou disfuncionais, elas são moldadas a partir, inclusive, do que eu percebo do mundo, daqueles órgãos de como vem a percepção, de como a gente falou antes, de como a gente foi educado, não é? Inclusive da percepção que os nossos pais tinham, da percepção que os nossos avós tinham, e isso vai moldando o conjunto, a caixa de ferramentas, vamos dizer assim, de crenças. E aí elas serão funcionais ou disfuncionais. Os valores estão mais ligados, talvez, a caráter, né? Comportamento, personalidade, autoestima, integridade, fidelidade, né? O que mais? Amor, carinho, atenção, respeito. E a gente precisa. Às vezes não esquece de colocar isso em prática. É um remédio que está Eu dentro. vou mais a fundo, viu, pai? Eu vou mais a fundo. Eu vou aqui o valor da vontade. Lembra que eu estou falando aqui, a gente está falando o tempo inteiro que a pessoa precisa querer. Sim. E ela precisa educar a vontade. A nossa vontade não é educada. É engraçado que a gente diz assim, não, segunda-feira eu vou fazer dieta. E a gente se compromete, né? Assim? Não, segunda-feira, não passa dessa segunda-feira eu vou fazer dieta. E o que acontece na segunda-feira? No primeiro momento que a gente vê o sorvete, a goiabada, a bala, a gente come. Sabe por quê? Porque a gente não tem a vontade educada. A gente não resiste. Mas a gente não tinha cumprido, né? A gente não tinha se falado que ia iniciar um processo de dieta para equilíbrio da saúde física e mental e psicológica e emocional. Porque o nosso cérebro é movido a prazer. A gente não sabe atrasar o prazer. A gente dá a recompensa muito instantânea. Então, a gente não tem a vontade educada. Depois, a gente tem que ter o valor do livre-arbítrio, né? É claro que o que a gente está falando aqui, né, de novo, não é verdade absoluta, e vai ficar aqui nessa aula, por exemplo, quem quiser, não é? Quem achar que faz sentido, não é? E depois a prudência, né? O quanto que a gente
precisa ter prudência para encarar os nossos processos, né? Para não ser imediatistas, né? Então, eu vou nos valores aí mais profundos, mas isso talvez, para quem sabe, um novo evento, né? Uma nova aula. Eugênio diz assim, boa noite, Fernanda, excelente explanação, obrigada. Obrigada, Eugênio. Cleia, praticar o perdão é renascer. Alda, Justamente. quando decidi que iria ressignificar, tudo tomou outro rumo. Que lindo, Alda. A minha mãe diz assim, parabéns, Fernanda. Obrigada, mãe. Determinação. Então, vamos seguindo, pai, que a gente já está indo para 55 minutos. Sim, então, lá, os benefícios, né? Os Os benefícios. benefícios do quê? De você trabalhar a tríade. Corpo, mente e psique, né? Corpo como órgão, a mente e as emoções. E como a redução do estresse e da ansiedade. O estresse está diariamente. E a ansiedade é a preocupação com o amanhã. Então, como dica, É o pé no futuro, né? é, É o pé no futuro. terapia, meditação, reflexão, a oração individual de cada um. É Isso um vai entrar aqui conjunto. no autoconhecimento. Ó. Ah, sim. Então, melhora a Melhora. qualidade do sono, Sim, né? fala. Sim, Aumento fala. da energia e disposição, fortalecimento do sistema imunológico. Esses são os benefícios quando você trata toda a tríade, tá? A promoção dos relacionamentos mais saudáveis, e aí você consegue identificar aquilo que não faz sentido para você e aquilo que não comunga mais com seus novos valores e com a sua cadeia de novas crenças. Maior capacidade de enfrentar os desafios e superar as adversidades, ou seja, você constrói a sua resiliência. Quando eu atendia crianças, né, eu criei uma caixa de ferramentas para a criança e para a família, consequentemente, onde essa família e essa criança, a cada nova habilidade aprendida, ela ia colocando na caixinha de ferramenta dela. E no final, a família tinha várias ferramentas para quaisquer eventos que fossem ocorrer, saber como manejar. Essa é a nossa capacidade de enfrentar, de superar as adversidades. Como? A partir das ferramentas e das habilidades desenvolvidas. Se a gente não quer e não consegue desenvolver, aí a gente provavelmente vai sucumbir à primeira adversidade. Pois é. E deixa eu soltar uma pérola. Determinado paciente, né, do particular, o senhor atende criança? Não. Por quê? Porque eu tenho que atender os pais primeiros. Esse era um grande dificultador, inclusive, do meu trabalho, porque os pais acreditam que leva as crianças para o psicólogo e que é o papel do psicólogo consertar toda a disfunção que está dentro do ambiente familiar. Do Olha o que outro, Albert diz aqui, ó. Essa dupla é ótima, preciso voltar mais vezes. E João Dourado Hidalgo diz assim: quando nós aprendemos a lidar com a nossa percepção, vamos conseguir lidar melhor com os conflitos. Perfeito, João. obrigado, João, pela participação. E como equilibrar a saúde física e emocional? É claro que nesse momento aqui, no pouco tempo que nós temos, a gente não tem como, né, explanar tudo. Mas a premissa desses caminhos é o autoconhecimento, sem dúvida. É você querer saber mais de si. Quando você quer saber mais de você, você começa a reconhecer as suas emoções, você começa a identificar possíveis traumas, você começa a emendar os caminhos das histórias. Aquilo que se aponta como nó, você começa a vê-lo de um outro jeito. Eu que bordo,
né? Eu que teço, é impossível você bordar e tecer sem o nó. E é um erro da nossa sociedade achar que o nó tem menos valia do que o desenho. O nó é tão importante quanto. É o nó que fixa o bordado no tecido. É o nó que faz com que o bordado não se desfaça, assim como o tecido. Então, por que quando vem a dor física, a dor emocional, a gente quer acabar com ela? Né? Entendem? Ela vem porque ela vem como um caminho de autoconhecimento, um caminho de amadurecimento, e é esse caminho que a gente está te mostrando aqui hoje. Ah, Fernanda, é gostosinho passar pelo processo de autoconhecimento? Se você está pensando que vai para o processo de autoconhecimento tomar sorvete, ser gostosinho o tempo todo, eu digo para você que não. Você vai precisar encarar essas dores e encarar esse processo. Encarar essas histórias que não são tão saborosas assim, né? E entrar no seu processo de autoconhecimento e identificar e resolver os seus traumas. Como é que equilibra também a saúde física e emocional? Através de exercícios físicos, né? Porque a gente lembra da tríade, corpo indivisível, então a gente precisa fazer exercícios físicos. A gente precisa também cuidar do pilar da alimentação saudável, porque a dieta equilibrada e nutritiva faz com que a gente mantenha um cérebro saudável. E as terapias, né? As terapias, que são várias. E como, por exemplo, aqui eu trouxe para falar do bioalinhamento, onde você vai tratar a causa emocional, a raiz do seu problema de saúde, que está lá, na causa emocional, que você não sabe, mas que você, através do processo, você vai passar a entender e você vai dizer assim, não era isso? Fez exatamente um profundo sentido. Vai para o YouTube, o link está no story. Claudilene diz assim, parabéns, quero agradecer por esse momento. Obrigada, a gente que agradece, né? Exatamente. Cléia diz assim, essa oportunidade que vocês estão nos dando, com todos esses conhecimentos e nortes, não tem preço. É para a vida toda, gratidão. Obrigada, Cléia. Eu mesma estava com saudade de aparecer assim na tela, nunca mais tinha, e pai foi me chamando, né, pai? E a gente está só começando, não vou largar mais seu pé. O Ana Jorge comemora aqui, saúde, isso mesmo. Joselita bate palma e a gente está chegando ao final. Mas antes desse final, eu quero te convidar para uma prática de visualização. Aí onde você está, na sua cadeira, no conforto da sua casa, eu gostaria que você sentasse e colocasse os pés no chão. Para que você possa visualizar isso comigo. Para que a gente possa fazer esse exercício juntas, juntos. Eu vou te convidar a fechar os olhos por um momento. E você vai se imaginar envolvida por uma luz suave e muito calorosa. Sinta essa luz penetrando em cada parte do seu corpo. Sinta ela começando nos seus pés, subindo pela panturrilha, passa pelos joelhos, coxas, passa pelo abdômen, sobe para o tórax, vai para os braços, sobe para a cabeça. Imagine que você está dissipando todas as tensões que você tem no seu corpo agora. E que essa luz, está trazendo conforto para você. Agora respire profundamente e repita para si mesma, para si mesmo. Eu sou forte, merecedora, merecedor e capaz de me autocurar. Merecedor, incapaz de me autocurar. Quando você se sentir confortável,
Você pode abrir os seus olhos e retomar aqui, que nós já estamos chegando ao final. Então, você já entendeu que a busca pelo equilíbrio entre a saúde física e emocional é essencial, é uma condição fundamental para uma vida plena, feliz, digna. E hoje você pode compreender as bases da medicina germânica e como a bioalinhamento, né, permite abordar isso de uma forma mais completa e mais integral, sem dividir aquela pirâmide. Nós não somos divisíveis, portanto, o tratamento tem que ser integral. E é importante de você lembrar de cuidar de si mesma, de si mesmo, como um ato de amor próprio, porque isso traz benefícios para a mente, para o corpo, para o espírito. Perfeito. Alda disse que viagem. A Leide Santos disse, eu sou forte, merecedora e capaz de me autocurar. Isso mesmo, Leide. Luz colocou a carinha ali de apaixonada. Alda, parabéns. Vai voltar quando? Alda pergunta. Breve, Alda. Então, As nós lives, agradecemos a as presença. as lives de quinta, como a próxima quinta já é 7 de setembro, não é isso? Sim, é. Então, não Vou tem olhar 7 de aqui. setembro. É. Não. Deixa eu ver. Sim, 7 de setembro. Também vai dar folga, né? Para quem vai desfilar. Mas se vocês quiserem, eu vou aproveitar aqui a fala, coloque. Todo mundo tem meu WhatsApp, todo mundo tem meu Instagram. O Fernando vai deixar o dela aqui. Já tá Coloque aí na sugestões. tela. Já tá? Ah, Tá sim. na tela. É, a Fernanda Paz Brito, que nome lindo, né? Ó, nossa jornada hoje chegou ao fim, mas vocês lembrem-se que as transformações que vocês experimentam ao longo deste tempo não param, tá? Vocês não apenas Vai na posição começaram e do link entenderam da que história. podem se autocurar, mas também descobriram que você é dotada da força interior, que está aí, sempre esteve aí. E às vezes você não via, mas a partir de hoje eu desejo que você tenha visto. Então, se vocês desejam continuar nessa jornada de autocura, bom, eu convido que você entre no grupo lá, a Nova Visão para a Saúde, se você não está. Eu convido também que você, se você deseja aprofundar e se você deseja curar-se nesse processo, entrar no processo de autocura, que você entre em contato pelo WhatsApp, né? Pelo link da bio do Instagram de Paulo, para que você possa continuar este processo. Eu deixei aí agora ó, no chat o link do grupo, se vocês não estão, tá bom? E E se vocês sentem um chamado, né, de investir em si mesmo, em si mesmo, e se comprometer de verdade com o seu processo de autocura, não é? Eu convido que vocês entrem em contato e marquem uma sessão de bioalinhamento. Eu fiz e é transformadora. Pois é. E a gente tem um precinho que só lá entrando na bio para saber, né? Gratidão, estão de parabéns. Muito obrigada, Joselita. Boa noite, amei a palestra, foi muito boa. Obrigada. Cléia diz, sobrenome condiz com o que passam. Paz. Então, vamos nos despedir do pessoal, pai? E a música, a reflexão que você leu? Ah, é verdade. Eu fiz aqui um poeminha para vocês e vou ler para quem ainda está aí. Diz assim, ó. Em cada jornada, renovação é o título. Nas trilhas das emoções, caminhamos com vigor. Mulheres fortes, Vai homens para o fortes, YouTube, o link está no site. conscientes, em busca do próprio interior. Dores físicas e feridas emocionais enfrentamos sem temor. Na jornada da autocura, encontramos o novo amor. No coração, tecemos laços de compreensão e aceitação.
curando o passado, moldando o nosso destino com devoção. A cada passo, uma descoberta, uma transformação. Somos a própria cura, a renovação em cada estação. Nessa jornada de autocura, nós todas e todos somos heróis e heroínas, fortes, resilientes, dignas de curas. Unidos, seguiremos em frente, lado a lado, transformando dores em força, com o coração renovado. Desejo uma excelente noite e muito obrigada, muito grata por sua presença aqui. Ok, que mensagem linda, né? Me surpreendeu. Aliás, não surpreendeu, me emocionei. Agradecer a todos, a Ana, que está lá de São Paulo, João Dourado, eu não sei de que estado aos colegas bioalienadores, aos colegas terapeutas de Candeias, aos amigos, né? Terezinha, Joselita, obrigado a vocês todos que se dispuseram a nos acolher. Esse foi um momento de acolhida. Nós estamos apenas começando. Queremos ter espaço no coração de vocês. E vocês sabem que podem contar comigo. Não desejamos a vocês uma boa noite e muito obrigado. Muito obrigado. Vai ficar gravado no seu link, né? Vai ficar. Pessoal. Aí depois eu coloco no grupo para quem for assistir gravado. Pronto. Um beijo, gente. Boa noite. Gratidão, minha filha. Muito bom, viu? Estar com você. E todos. O Ana te espero. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.